Hiroshima não é apenas um ponto no mapa ou uma data nos livros de história. É um símbolo da dualidade humana, a nossa capacidade de destruição total e a nossa força inabalável de reconstrução. Para entender Hiroshima, precisamos olhar além do cogumelo atômico e observar a cidade que existia antes, o momento que mudou o tempo e o legado que ela projeta para o futuro da humanidade. Hiroshima de ontem, uma pérola no Delta. Antes de 1945, Hiroshima era uma cidade vibrante e estrategicamente importante. Fundada no delta do rio Ota, com seus 7 braços de água que serpenteavam pela área urbana, ela era conhecida como a Cidade das Águas. Desde o período Meiji, Hiroshima se tornou um centro militar e educacional. Durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa, serviu como base logística principal. No entanto, para os seus 350 mil habitantes, Hiroshima era simplesmente casa. As ruas eram ladeadas por construções de madeira, lojas de chá, escolas e templos centenários. A vida seguia o ritmo das estações, apesar da sombra crescente da Segunda Guerra Mundial, que já castigava outras cidades japonesas com bombardeios convencionais. Curiosamente, Hiroshima tinha sido amplamente poupada dos ataques aéreos até aquele verão de 1945, o que gerava nos moradores um misto de alívio e uma ansiedade terrível. Eles sabiam que algo estava por vir. O Projeto Manhattan e a escolha do alvo. Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, o Projeto Manhattan trabalhava em segredo absoluto, sob a liderança científica de J. Robert Oppenheimer e a direção militar de Leslie Groves. A primeira arma atômica da história estava sendo preparada. A escolha de Hiroshima como alvo não foi aleatória. O Comitê de Alvos buscava uma cidade que preenchesse critérios específicos: importância militar, sediava ao quartel-general do 2º Exército Geral, geografia, a cidade era plana e cercada de colinas, o que ajudaria a focar a força da explosão, maximizando o dano. Preservação. Por não ter sido bombardeada anteriormente, ela seria o laboratório perfeito para medir o poder exato da nova arma. 6 de agosto de 1945, o momento em que o sol caiu. A manhã de 6 de agosto era clara e quente. Às 8h15, o bombardeiro B-29, batizado de Enola Gay e pilotado pelo coronel Paul Tibbets, liberou a Little Boy, uma bomba de urânio. A bomba levou 43 segundos para cair. Ela não atingiu o solo. Explodiu a cerca de 600 metros de altura, diretamente sobre o Hospital Shima, para garantir que a onda de choque se espalhasse de forma devastadora. O clarão e o calor. O que se seguiu foi um clarão branco-azulado tão intenso que testemunhas afirmaram que ele derreteu os olhos. No hipocentro, o ponto zero, a temperatura subiu instantaneamente para vários milhões de graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Pessoas que estavam próximas à explosão foram vaporizadas instantaneamente, deixando apenas sombras gravadas nas calçadas, um fenômeno macabro onde a radiação térmica clareou o concreto ao redor, mas a silhueta da pessoa protegeu a pedra por um milésimo de segundo. Segundos depois, a pressão do ar esmagou edifícios de concreto como se fossem feitos de papel. Uma onda de choque supersônica varreu a cidade, seguida por um vácuo que sugou os destroços de volta para o centro, criando um turbilhão de fogo e poeira. O cenário pós-apocalíptico e a chuva negra. Para os sobreviventes, conhecidos como Hibakusha, o mundo havia acabado. Hiroshima tornou-se uma paisagem cinzenta, sem marcos geográficos, onde o silêncio era interrompido apenas pelos gemidos de dor e pelo estalar das chamas que consumiam o que restava das casas de madeira. Horas depois, uma chuva estranha começou a cair. Eram gotas grossas e pretas, carregadas de fuligem, poeira radioativa e cinzas de uma cidade queimada. Desesperados pela sede causada pelas queimaduras térmicas, muitos sobreviventes beberam essa água sem saber que estavam ingerindo doses letais de radiação. Nos dias e semanas seguintes, um novo tipo de horror surgiu. Pessoas que pareciam não ter ferimentos externos começaram a definhar.
Cabelos caíam, manchas roxas apareciam na pele e as gengivas sangravam. Era a doença da bomba, síndrome aguda da radiação. A ciência médica da época, especialmente no Japão devastado, pouco sabia sobre como tratar os efeitos da radiação gama. Hiroshima não foi apenas um evento de destruição física, mas o início de um trauma biológico que passaria por gerações. O plano de reconstrução. Dizia-se na época que nada cresceria em Hiroshima por 75 anos. A terra estaria morta. No entanto, a natureza e o espírito humano provaram o contrário. Poucos meses depois, brotos verdes começaram a surgir entre os escombros. Em 1946, Hiroshima iniciou seu plano de reconstrução. Em vez de esconder a cicatriz, a cidade decidiu se transformar em uma cidade memorial da paz. O arquiteto Kenzo Tange desenhou o Parque Memorial da Paz, posicionado exatamente onde antes era o centro comercial e residencial mais denso, agora o coração do hipocentro. O domo da bomba atômica, ou Genbaku Dome, uma decisão crucial foi manter as ruínas da antiga Câmara de Promoção Industrial. Hoje, conhecido como o Domo da Bomba Atômica, o edifício permanece exatamente como ficou após a explosão, servindo como um lembrete mudo e poderoso da destruição. Hiroshima hoje, a capital mundial da paz. Atualmente, Hiroshima é uma metrópole moderna, verde e cosmopolita, com mais de 1 milhão de habitantes. Mas ela carrega uma missão única. Cada prefeito de Hiroshima, ao assumir o cargo, torna-se uma voz ativa contra a proliferação de armas nucleares. O legado dos Hibakusha. Os sobreviventes, os Hibakusha, dedicaram suas vidas a contar suas histórias para que o mundo nunca esqueça. Eles transformaram sua dor em um ativismo incansável. A mensagem deles é simples. O que Hiroshima nos ensina? Hiroshima nos ensina sobre a fragilidade da civilização diante da tecnologia descontrolada. Mas, acima de tudo, ensina sobre a resiliência. A cidade que foi destinada a ser um cemitério nuclear é hoje um dos lugares mais pacíficos e acolhedores do mundo. Ao visitar Hiroshima, você não sente apenas tristeza. Você sente uma esperança renovada. A história de Hiroshima é a prova de que, mesmo após a noite mais escura e o fogo mais ardente, a humanidade pode escolher o caminho da reconstrução, do perdão e da paz. O que Hiroshima significa para o século XXI? Vivemos em uma era de tensões geopolíticas renovadas. O exemplo de Hiroshima serve como um freio moral. O Museu Memorial da Paz de Hiroshima não é apenas um arquivo de fotos e roupas rasgadas. É um espelho que pergunta ao visitante: qual o preço da guerra e qual o valor da paz? A Cidade das Águas voltou a brilhar. Os rios que outrora carregavam cinzas, hoje refletem as luzes de uma cidade moderna que nunca esqueceu seu passado, mas que se recusa a ser definida apenas pela sua tragédia.